Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero chamar a vossa atenção para nós meditar na palavra do Senhor, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, que assim diz a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus. Irmãos, é uma palavra maravilhosa. Esta palavra ela nos fala a respeito de um certo gentil por nome Cornélio. Esse homem, ele não era hebreu, mas ele era um homem temente a Deus. Era um homem o qual ele fazia esmola aos necessitados. Certamente ele passou a conhecer os mandamentos de Deus. Ele passou a conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. E por isso, mesmo ele sendo gentil, mas ele queria fazer a diferença entre as nações. Observamos a palavra do Senhor, dizendo que ele orava, ele fazia esmola. Ele queria fazer tudo para agradar a Deus. E a vida de Cornélio chamou a atenção de Deus. A vida de Cornélio fez com que Deus se agradasse e enviasse um anjo até Cornélio no momento que ele estava orando. E o anjo disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Naquele instante, Cornélio, sem saber o que fazer, o anjo disse: Cornélio, manda chamar Pedro. Ele virá até a tua casa e ele falará tudo o que tu tem que fazer. E Cornélio prepara os seus servos e manda até a casa de Pedro. Pedro, ele estava preparando algo para se alimentar. De repente, Pedro ele tem um arrebatamento de sentido. E naquele momento Pedro começa a contemplar uma linda visão. Ele viu algo que descia do céu como se fosse um vaso. E diz a palavra do Senhor que aquele vaso, ele como se fosse um lençol atado pelas quatro pontas. E dentro daquele lençol estava vindo ali animais de vários tipos. Animais imundos, assim como diz a palavra do Senhor. Ali havia ave dos céus e animais da terra. E de repente Pedro ele vê aquela visão e ele ouve uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Pedro ele disse: não, Senhor, na minha boca nunca entrou animais comum ou imundo. E o Senhor falou por 3 vezes: Pedro, não faça imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus diz: olha, Pedro, o meu servo Cornélio, ele enviou seus servos para te chamar e tu vai até a casa dele. E diz a palavra do Senhor que de repente os servos de Cornélio chegam até a casa de Pedro e no outro dia Pedro vai até a casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio estava com a sua família reunida. Ele chama algumas pessoas, parentes e vizinhos mais íntimos. Cornélio, mesmo ele sendo gentil, mas ele queria fazer a diferença entre o povo. Ele conheceu a palavra do Senhor e ele passou a buscar a Deus. Ele passou a fazer tudo o que viesse a agradar ao Senhor. Ele orava, ele buscava ao Senhor, ele dava esmola aos necessitados. E por isso Deus agradou da vida de Cornélio. Segundo a história nos diz, entre os gentios
e os hebreus, israelitas, havia uma certa diferença. Eles não se comunicavam, eles não se davam bem, era como se fossem inimigos, porque eles tinham os gentios como imundo. Mas Deus agora estava preparando aquele homem, gentios, para receber também a salvação, para alcançar também as promessas de Deus. Nós também somos gentios, mas nós alcançamos a promessa do Senhor, porque nós cremos na palavra, nós cremos no unigênito Filho de Deus. E nós temos a salvação em nossas vidas, porque nós também recebemos a palavra do Senhor em nossos corações, a qual transformou a nossa vida. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, a palavra do Senhor nos diz que Cornélio estava com a sua família reunida. Ele cai de joelho aos pés de Pedro, e Pedro diz: Cornélio, levanta, porque eu sou homem também. Pedro estava dizendo: eu não mereço adoração. O único que merece ser adorado é Deus. E ali Cornélio, ele passa a falar com Pedro tudo quanto Deus havia lhe mostrado. E Pedro agora começa a pregar. Pedro começa a apresentar Jesus para Cornélio. Diz a palavra do Senhor que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo se apodera da vida de Cornélio e da vida da sua família. E Cornélio agora recebe aquela promessa, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele com a sua casa foi batizado com o Espírito Santo. E Pedro, ele se alegra em ver que realmente Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que vem até Jesus Cristo confessando os seus pecados, Jesus o recebe. E a Bíblia diz que quando Pedro ele entra na igreja, que ele começa a falar o que Deus havia feito ao gentil Cornélio, a igreja não queria aceitar, porque Cornélio era gentil, era considerado imundo, mas Pedro se esforça em explicar, em dizer: quem sou eu para resistir o poder de Deus? Quem sou eu para resistir o que Deus queria fazer na vida de Cornélio sendo gentil? Pedro dizia: quando eu ainda estava pregando para aquele homem, o Espírito Santo batizou ele com a sua casa. Quem sou eu para impedir o trabalhar de Deus? Quem sou eu para rejeitar aquilo que Deus estava aceitando? Ele dizia: quem sou eu para rejeitar o que Deus fez na vida de Cornélio? Se eu estava contemplando e vendo o Espírito Santo batizando aquelas vidas, quem sou eu para dizer: eu não posso batizar esses homens nas águas? E ali, meus irmãos, Pedro pôde ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O gentil Cornélio, ele fez a diferença. Ele era um gentil, mas ele queria Deus na sua vida. Ele queria o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele queria a salvação de Deus. Ele queria ser diferente. E por isso, Cornélio, ele recebeu as promessas na sua vida e ele foi abençoado. Então, todos aqueles que aceitar Jesus como Salvador da sua alma, ele alcança a salvação, ele alcança a misericórdia do Senhor. Ouvintes, você que ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus no teu coração. Ainda que você possa pensar: os meus pecados são muitos. Mas Jesus é aquele que perdoa. Assim como ele perdoou os pecados de Cornélio, ele perdoa também os teus pecados. Depende de você aceitar a ele como único e suficiente Salvador da tua alma.
Então essas, as palavras que Deus preparou para nós nesta noite. Fique todos na paz do Senhor.